nós vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, a nossa matéria Secas Heresias, dando início ou continuidade ainda na página 11, na lição de número 7, doutrinas do movimento Nova Era. Bom, antes de nós dar continuidade lendo a matéria, eu preciso entender, ou que vocês entendam, que o movimento Nova Era, ela é a religião do anticristo. Vocês vão ver por quê. E nós vamos entender nessa matéria que o palco do advento do anticristo, ele está montado a partir do movimento Nova Era, que envolve pós-modernidade, globalização, o relativismo. Então, esses três tópicos eu gostaria que vocês anotassem: relativismo, pós-modernidade e globalização. Esses três tópicos, eles envolvem o movimento da Nova Era. Que vocês vão ver aqui que o movimento da Nova Era não tem sede, não tem um líder da Nova Era. São movimentos que fazem ou que compõem todas as regras, todos os pormenores daquilo que o anticristo irá promover aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Na lição de número 7, nós temos doutrinas do movimento da Nova Era. A introdução diz assim: Satanás tem seduzido a mente de milhares e milhares de pessoas através do maior movimento ocultista de todos os tempos. O movimento Nova Era, sem líder oficial, abre parênteses, os verdadeiros líderes, reconhecidos pelos adeptos, são seres espirituais, a quem chamam de espíritos, anjos, extraterrestres, mestres cósmicos e etc. Não tem nem sede central e muito menos rol de membros. Esta está presente na política, na educação, na medicina, nas religiões orientais e ocidentais, na cultura, na música, etc. Diante disso, se faz necessário um estudo aprofundado deste movimento diabólico. Repetindo, o movimento Nova Era, diferentemente da Seixinoe, do catolicismo romano, do espiritismo, da Umbanda, não tem sede, não tem líder, não tem rol de membros. É um movimento oculto, e aqui nós precisamos entender que trata-se de o ocultismo satânico que penetra em nossa sociedade com ideias, filosofias, preparando o caminho do anticristo, coisa que nós chamamos de Nova Era. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Nova Ordem Mundial. Pois é, essa será a religião oficial do anticristo. Guardem essa terminologia, Nova Ordem Mundial, que nada mais, nada menos é do que as doutrinas da Nova Era. Bom, o que é a Nova Era? Vamos à definição. Segundo o Instituto Cristão de Pesquisa, a Nova Era pode ser definida como, 2 pontos. 1. Uma rede extremamente ampla, frouxamente estruturada, de organizações e indivíduos ligados por valores comuns, baseados no misticismo e monismo, a cosmissão de que tudo é um, e uma visão comum, uma nova era, vindoura de paz e iluminação em massa. Trata-se, segundo a Nova Era, a Era de Aquário. Gente, já eu vou explicar o que quer dizer a Era de Aquário, o que ela tem a ver com a Nova Era. Virando a página, na página 12, definição número 2. O nome mais comum usado para retratar a crescente penetração do misticismo oriental e ocultista na cultura ocidental
As palavras nova era referem-se à era aquariana, que os ocultistas creem que está raiando, trazendo consigo uma nova era de iluminação e paz. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos diante de um cenário de destruição. O cenário é tenebroso. E todo movimento aonde declara que o mundo precisa de paz, que o mundo precisa falar uma nova língua, que o mundo precisa de uma nova referência, um novo líder mundial, isso são movimentos e ideias trazidos pela nova era. E essas ideias estão na política, nas novelas, nos merchandisings, nas propagandas propriamente dita, na filosofia e principalmente baseado no misticismo. O que seria o misticismo? O misticismo é aquilo que atrai por tudo aquilo que é oculto. Aliás, nós seres humanos somos atraídos pelo desconhecido, e isso tem o nome de misticismo. Ou seja, todo o ocultismo, todo o misticismo implantado em nossa sociedade com base na pós-modernidade, na globalização e no relativismo, tem sim por trás o movimento da nova era. Bom, deixa eu explicar para vocês o significado desses três termos que eu acabei destacando aqui dentro do movimento da nova era. O primeiro deles é pós-modernidade. O que seria ou o que significaria o termo pós-modernidade? Bom, todas as eras, desde que o mundo é mundo, o mundo, quando ele surgiu, quando o homem começou a desenvolver-se, tanto civil, tanto moral, tanto como sociedade, a partir do momento que o tempo e os anos vão se passando, o homem em si passa a evoluir-se, a evolução. E essa evolução, baseada em novas ideias, ele tem um nome, ou ela tem o nome de pós-modernidade. Bom, nós tivemos, a partir do ano de 2000 para cá, o crescimento assustador, principalmente da tecnologia. Por exemplo, eu vou trazer um termo que está muito na moda nos dias de hoje, que tem a ver com pós-modernidade. Um termo que está sendo muito falado na mídia, um termo chamado de home office, que em inglês é trabalho em casa. Todos nós sabemos que nós estamos sofrendo com restrições e algumas empresas elas decidiram fazer com que os seus funcionários trabalhassem em casa. E baseado na tecnologia, isso permite que o funcionário possa trabalhar a partir do seu computador de dentro da sua casa, sem precisar se locomover, sem precisar pegar trânsito, sem precisar pegar locomoção. Bom, essa tecnologia que vem para ajudar, ela é sim um aspecto da pós-modernidade. A facilidade que eu tenho, por exemplo, de estar gravando essa aula e você me assistindo em casa à distância, é sim um aspecto da modernidade. Todos os movimentos em que facilitam a comunicação, facilitam hoje eu posso estar falando aqui, ao mesmo tempo uma outra pessoa no outro lado do mundo pode estar me assistindo em tempo real. Também é um aspecto da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela separa o homem de Deus, ela quebra vínculos. Tente imaginar que hoje, dentro de uma casa, tem uma família com 5 pessoas. E vocês já devem ter percebido que a comunicação entre os membros dessa família, pessoalmente, tem sido substituído pela tecnologia.
Hoje o pai está com o celular na sala, o filho está com o celular no quarto e eles se comunicam via celular. Ou seja, nós temos aí um aspecto em que a tecnologia ela substitui o contato. É um aspecto da pós-modernidade. Veja que por trás disso tem a disseminação ou a diminuição dos vínculos. As pessoas têm mais liberdade de comunicar-se por intermédio de um vídeo, enquanto que se ela tivesse em uma plateia, ela teria assim um aspecto da timidez. Veja que as mensagens, as ideologias dos comerciais, por exemplo, tem uma novela que passa em uma rede muito famosa, que eu não vou dizer o nome que vocês sabem, voltada para os jovens, que tem como slogan toda forma de amar. Veja que toda forma de amar não é algo que está implícito dentro da santidade de Deus, porque se eu adero ou pego como base esse slogan dessa determinada novela voltada para jovens e lança essa ideia, toda forma de amar, então eu vou abrir espaço para o homossexualismo, para triângulo amoroso, adultério, promiscuidade, sexo sem compromisso. Veja que por trás de uma mensagem aparentemente inocente, nós temos aí uma ação diabólica trazendo uma ideologia para dentro das nossas casas. Quando nós falamos de ideologia de gênero, o que seria ideologia de gênero? É o ensinamento de uma ditadura, por exemplo, no campo homossexualismo, para crianças de 6, 7, 8 anos de idade dentro de uma escola, aonde é colocado na cabeça dessas crianças que o relacionamento homossexual, e aqui nada contra os homossexuais, mas sim contra aquilo que eles praticam, eles ensinam como algo muito natural, algo muito normal. Isso também é um aspecto da pós-modernidade. Então, a pós-modernidade, ela está nos comerciais de TV. Veja que qualquer comercial aparece uma mulher seminua. Propaganda de cerveja, uma mulher seminua. Propaganda de medicamento, mulher seminua. Propaganda política, é capaz de ter mulher lá seminua. Veja que disseminando uma imagem para que essa imagem fica gravada na sua mente. Ou seja, a pós-modernidade, ela envolve uma série de aspectos aonde você, como cristão, devemos tomar cuidado para que não possamos aderir a essas formas modernas de viver, chamado de pós-modernidade. Eu não sei se eu consegui transmitir a ideia do que é pós-modernidade. É tudo aquilo que é novo, com uma roupagem nova, com uma mensagem aparentemente inocente, mas se você for analisar à luz das Escrituras, trata-se de uma ideologia satânica que veio destruir a espiritualidade da Igreja de Cristo, da sociedade odierna, trazendo uma mensagem principalmente das trevas. Outro termo que eu queria falar é sobre a questão da globalização. Ou seja, percebeu que o termo globalização envolve o mundo inteiro. Ou seja, nós temos a discussão hoje o dólar aumentou em detrimento ao real. O euro é uma outra moeda que é mais forte que o dólar, mais forte que o real. Daqui a pouco nós vamos, já temos aí, né? Por exemplo, a aplicação do chip, né? Muitos irmãos, muitos queridos nos perguntam, nos param sobre a questão da aplicação dos chips, que hoje já é aplicado de forma até comum
nos dias de hoje, seja na mão, seja na testa. Gente, eu preciso que vocês entendam que o fato de uma pessoa colocar chip na sua mão e ali conter todos os dados da pessoa e aquele chip substituir cédulas, documentos, enfim, ali está registrado todos os dados da pessoa, sendo que ela não precisa carregar uma carteira, por exemplo. O fato de uma pessoa ter um chip hoje não caracteriza-se que essa pessoa tem a marca da besta. Tem a marca da besta. Eu preciso que você entenda que a Bíblia, quando lá no livro do Apocalipse fala da aplicação da marca da besta, a marca da besta propriamente dita, a ênfase dela só entrará em vigor a partir do arrebatamento da igreja, consequentemente a instituição da grande tribulação. Então, a marca da besta só entrará em validade a partir do momento do arrebatamento. Hoje, as pessoas que aplicam esses chips em seus corpos, não quer dizer que ela tem a marca da besta. Agora, isso não pode fazer com que você saia daí querendo ser chipado. Entenda a questão que eu estou falando do chip para explicar um pouquinho da globalização. Por exemplo, eu me lembro que alguns anos atrás a dupla Sandy Júnior, filhos dos cantores sertanejos Chitãozinho e Chororó, a família estava preocupada, na época eles eram jovens e estavam explodindo em sucesso. A família ficou preocupada sobre essa questão de sequestro, né? Na época até sequestraram a mãe do jogador de futebol Robinho e ele sofreu muito, né? E a partir daquele momento começou entre alguns famosos do nosso país a querer com que os seus familiares tivessem um chip para identificá-los em caso de sequestro. Isso facilitaria até a quebra de um cativeiro. Eu me lembro que quando Sandy Júnior colocou esses chips em seus corpos, começou no meio cristão a falar, né, a disseminar a ideia de que eles estariam com a marca da besta. Gente, não necessariamente a marca da besta. Claro que nós estamos em um palco preparado, mas eu quero dizer que todas as formas em que a sociedade moderna possa utilizar para facilitar a vida humana, isso é chamado de globalização. Nós temos aí duas coisas que estão atuando de forma sigilosa: a disseminação e a construção de uma nova ordem mundial, aonde todos os países do globo deverão estar unidos a uma única liderança. Automaticamente isso envolve uma única moeda. E nós temos também, de forma rasteira e silenciosa, a questão do ecumenismo, onde grandes líderes, inclusive até lideranças evangélicas, se unindo com outras religiões para disseminar a discriminação que existe entre as religiões, tendo em mente que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma forma de globalizar a fé, de globalizar a vida humana. Então, esse termo globalização, onde tudo tem que estar centralizado em uma única central, facilitando a vida humana, trata-se da globalização. A globalização é um termo onde nós acreditamos que, a partir do momento em que tudo, tecnologicamente falando, for bom, aproveitosa para melhorar a vida humana, isso tem o nome de globalização, ok? E uma outra coisa que eu gostaria de estar comentando ainda dentro dessa questão da nova era é a questão do relativismo. O que é a questão do relativismo? Bom, simplificando, o relativismo
ela é uma filosofia onde tudo de bom ou de ruim parte do seu ponto de vista. Isso quer dizer o seguinte, que o certo é o errado e o errado é o certo a partir do seu ponto de vista. Por exemplo, alguém cometer um roubo e o produto desse roubo beneficiar, por exemplo, uma comunidade, suponhamos que um traficante rouba um carro forte, pega o dinheiro do carro forte e distribua na comunidade aonde ele mora. Veja que ele fez um ato ilícito para beneficiar de forma lícita uma comunidade. E aí, dentro do ponto de vista de cada um, tem aqueles que diz que o traficante fez errado e tem aquele que afirma ou acreditará que o traficante fez bem, ainda que por caminhos errados. Ou seja, resumindo, o relativismo vai do ponto de vista de cada um. No campo cristão, tudo é pecado ou não a partir do seu ponto de vista. Por exemplo, alguém que trai a esposa, alguém que comete um adultério, ele pode cometer esse adultério, trair a sua esposa, mas não se envolver sentimentalmente com a pessoa com quem ele está traindo. E aí, o relativismo entra em cena de que forma? Bom, a partir do momento que eu faça sexo fora do casamento, se me envolver emocionalmente, não é adultério. Adultério seria se eu me envolvesse sentimentalmente com a outra pessoa. E aí vai do ponto de vista de cada um. Tudo é relativo. O pecado é relativizado. Ou seja, se um jovem ele pratica sexo antes do casamento, dependendo do ponto de vista do pai, pode ser que determinado pai aceite isso como normal, mas um outro pai conservador aceite isso como pecado. E aí o relativismo ele é corrosivo à fé cristã, e isso também é um aspecto da nova era. Terminamos aqui a segunda parte da nossa aula.